Eu quero ler a Bíblia com você. Eu ia ler só um versículo, mas eu vou ler desde o primeiro versículo do capítulo 16 de Êxodo. Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito, no deserto de toda a comunidade de Israel. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente. Diga comigo: o povo sairá e recolherá. Então olha só. Disse, porém, o Senhor, repita comigo: eu lhes farei chover pão do céu, mas o povo sairá e recolherá. Diga para ele: diariamente. Fala para o seu irmão aí: recolherá diariamente. Recolherá diariamente. Agora eu vou ler aqui para você: a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Até aí. Com isso os porei à prova, para ver se seguem as minhas instruções. Olha só, hein? Presta atenção. Presta atenção. O tema dessa mensagem é: Deus não dá em excesso. Amém? Fala para o seu irmão: Deus não dá em excesso, mas Ele dá o suficiente. Amém? Sim ou não, queridos? Então, queridos, o deserto é uma sala de aprendizagem. É uma sala de pós-graduação. Fala para o seu irmão: o deserto é a sala de pós-graduação. Pós-graduação divina. Talvez você já fez faculdade, ok? Ou talvez você já estudou, mas agora Deus quer pós-graduar você no deserto, ok? Então o deserto não é um lugar de escassez. O deserto é um lugar, um ambiente de aprendizado. É um lugar onde você está ali sendo treinado. É um lugar onde você vai começar a aprender dependência. É um lugar onde você vive com aquilo que Deus envia. Então, Deus não apenas dá provisão no deserto, mas Ele ensina aqui princípios valiosíssimos, princípios espirituais, a qual nos valida e nos fortalece para o próximo nível. Então, quando a gente olha para esse texto de Êxodo, nós somos surpreendidos com muitas lições. Inclusive ontem à noite nós estávamos lendo a Bíblia, né? Toda a família. E nós somos surpreendidos no texto de Êxodo com os milagres e a forma a qual Deus está trabalhando. Então, Deus aqui, quando nós olhamos, Ele não está somente preocupado em suprir a sua necessidade física, a sua necessidade fisiológica. Ele está aqui interessado no que é mais importante, em alimentar o seu espírito e treinar você para ouvi-lo.
Ele quer moldar o seu caráter. Ali no deserto, ele está alimentando, na verdade, o espiritual. Porque ele não pode te entregar algo a mais sem ainda ele preparar o seu caráter para que você receba. Então é interessante que nós vemos no processo da provisão, primeiro ponto aqui, o pão caía no chão. Fala para o seu irmão, o pão caía no chão. Deus fazia o pão cair do céu, mas precisava ser recolhido. Ele poderia muito bem fazer o pão aparecer, sabe onde? Dentro do cesto, ou no prato, dentro das tendas. Fazer diariamente a porção correta cair ali em cada tenda, mas não. Nós precisamos participar do processo. Deus quer que nós participemos do milagre. Então ele fazia a provisão cair do céu e ele deu uma ordem: você vai ter que recolher. E não só recolher, vai recolher a porção correta. Olha só o que Deus está ensinando aqui. Eu estou dando a provisão, mas não vai cair no seu prato não, bonitinho. Ok? Você vai ter que levantar todo dia e recolher aquilo que eu estou provendo. Tem alguém entendendo aqui? Diga glória a Deus. Deus estava nos ensinando aqui, e ensinando ao povo, que a provisão, o milagre exige ação, exige um movimento. O recolhimento diário do maná. Sabe o que Deus estava ensinando aqui? Disciplina. Fala para o seu irmão aí, disciplina. Obediência. Fala comigo. Disciplina, obediência e esforço, para você aguçar a sua fé. E olha que interessante, os milagres não acontecem com as pessoas dentro da tenda de braço cruzado, deitado, esperando. Mas acontece o suprimento quando você se levanta, sai e obedece. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Deus faz chover o milagre, mas cabe a cada um de nós colher o milagre que Deus já proveu. Dá para entender ou não? Quantas vezes eu não tinha o que fazer, eu não tinha como prover o sustento, porque o desafio de ser empresário muitas vezes é isso: você coloca tudo na frente, né? Você assume aluguel na frente, você assume despesa na frente, você assume folha de pagamento na frente, você assume tudo na frente, contando que o dinheiro vai entrar. E de repente você se pega numa situação e não saber para onde ir e o que fazer. E quantas vezes eu pegava o carro sem saber o que eu ia fazer, mas eu saía. Às vezes eu saía e eu saía só para orar. Às vezes eu saía, pegava uma estrada de terra e ali eu orava e chorava. Porque eu não sabia como ia acontecer, mas eu sabia que ia acontecer, porque o Deus que nós servimos é fiel para suprir as nossas necessidades. Você pode exaltar o nome do Senhor, sim ou não? Deus é suficiente. Ele nos prova para que nós sejamos moldados em nosso caráter e preparados para receber aquilo que Ele tem para nós. Ele nos enviou o suficiente. O que é necessário para a nossa vida? O suficiente, nada em excesso. E Deus mandava o suficiente. E que interessante aqui, o que é suficiente para você? O que é suficiente para uma pessoa? Deus sabe o que é suficiente para você, porque Ele conhece seu coração. Quando Deus diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedir para o seu próprio deleite, Ele envia o suficiente para aquilo que você está designado no seu coração para fazer. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo?
se o seu coração, o propósito é desenfreadamente ser um esteio, uma coluna de Deus para outras pessoas na obra, se você tem o coração doador, Deus vai mandar o suficiente. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Porque muitas vezes nós pedimos e queremos acumular mais do que é suficiente, mas não porque nós acreditamos em Deus, mas porque nós temos medo de faltar no dia de amanhã. E isso significa, o medo de faltar no dia de amanhã, significa que você não tem segurança em Deus. Se você tem segurança em Deus, você não vai ficar com medo da falta de amanhã. Olha o que Deus ordenou para o povo. Deus ordena para o povo que recolha somente o suficiente para cada dia. Sabe o que Deus estava ensinando aqui? Estava ensinando, você tem que confiar em mim. Eu quero que você aprenda a confiar em mim. Tudo que vocês pegarem, guardarem a mais, resulta em podridão, ou seja, apodrecia. Ou seja, Deus estava falando assim: tudo que é fora da segurança em mim é podre, não serve. Se você não confia em mim, não adianta. Se eu não puder resolver para você, nada vai resolver. Tudo é. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Então aqui não é sobre uma lição de comida, é sobre uma lição de confiança. Guardar mais do que necessário é expressão de medo, falta de fé, falta de confiança no Senhor. Para que Deus vai mandar mais? Se o que Ele manda você não está usando corretamente. Se o propósito dele é maior. O propósito dele é maior. Se o seu coração está na obra. E eu creio que Deus vai colocar suprimento nas tuas mãos. Tem alguém que recebe aqui, sim ou não? Eu creio que Deus vai colocar recursos na sua mão, mas com o entendimento de você colocar e semear na obra de Deus, para que a obra continue crescendo. Ele vai mandar o necessário para a sua casa, vai mandar o necessário para a sua família, para a sua empresa, mas vai fazer sobrar para você semear em terra fértil, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que recebe isso? Então muitos vivem tentando acumular por causa do medo do amanhã, esquecendo que o mesmo Deus que proveu hoje, Ele vai cuidar de você amanhã. A fé não é você estocar, a fé não é você guardar o maná, a fé é acreditar que amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Nós vivemos muitos milagres esse ano que passou. Aliás, desde o primeiro ano que nós estamos aqui, nós vivemos muitos milagres. E agora nós vamos precisar de mais milagre ainda. Agora a fé é saber que Deus já proveu e amanhã Ele vai prover também. Em nome de Jesus. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. É importante quem confia também descansar, e Deus vai mandar provisão para você descansar. Em Êxodo capítulo 16, versículo 5 ao 23, Deus ordenou no sexto dia que eles recolhessem o dobro. Olha só. No sexto dia Deus fala o que para eles? Recolham o dobro. Para quê? Para que vocês descansem no sétimo dia. Tirem um tempo de descanso. E o descanso ali, Deus estava ensinando que não é apenas físico, mas espiritual. O descanso é tão importante quanto o trabalho, porque o descanso é um ato de confiança. Eu já falei aqui para vocês, eu vou repetir. Eu fui criado no ritmo de trabalho frenético, né? E quando eu casei com a pastora, a gente casou e 10 anos nós ficamos casados sem tirar férias.
E eu nem percebia. Até o dia que ela chegou e falou: amor, faz 10 anos que nós somos casados e nós nunca tiramos férias. Eu falei: imagine. Tirava. Porque era um ritmo frenético, achando que a provisão vinha da força do meu. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardará. Em vão você vai acordar de madrugada, trabalhar 24 horas, se a bênção do Senhor não estiver instalada sobre a sua vida. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Porque não é o quanto você ganha, mas é o que você faz com aquilo que você ganha. E Deus provê, sim ou não? Então Deus estava ensinando aqui não só a obediência e a segurança que o povo teria que ter nele, mas estava ensinando também o descanso, que fazia parte da confiança. Não só confiar em pegar o suficiente para aquele dia, mas também descansar significava que estava confiando no Senhor, o descanso que Deus estava provendo. Descansando porque Deus já proveu. Então o descanso no reino de Deus também é obediência. E nós vemos que a prova da provisão, a prova do maná chegando, é a prova de aliança de Deus com o povo. Deus chamou a provisão de maná. Deus chamou a provisão de maná. Ou seja, era uma prova. Nós acabamos de ler aqui no versículo que a provisão que ele enviava era uma prova. Eu provarei, olha só, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso eu os porei à prova. Olha só, Deus mandando a provisão, mas a provisão era a prova. Era a prova do quê? Para ver se seguem ou não as minhas instruções, leis, depende da sua. Eu gosto da instrução, pode ser lei também. Ou seja, eu estou mandando a provisão e você vai usar, pegar o necessário, vai sair para pegar e vai pegar o necessário. Com isso eu colocarei você à prova. Para quê? Para ver se vocês seguem as minhas instruções. Aqui a gente é remetido para aquele versículo que todo mundo diz: sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha Deus falando aqui, ó. Quero ver, eu estou colocando vocês à prova aqui agora. Eu estou enviando uma parte aqui agora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então não era sobre somente alimentar, era uma prova. Maná era um lembrete diário. Vocês precisam ser dependentes de mim. Vocês precisam ter o coração dependente, não de si mesmo, mas de mim. Vocês precisam. Deus estava querendo ali, não queria sustentar o povo o tempo todo. Deus queria alinhar o coração para o próximo nível, alinhar o coração para a vontade dele. A prova da aliança, a prova de que Deus estaria com eles, era o maná chegando todo dia. A prova de que eles estavam entendendo o que Deus estava fazendo era a dependência, era obedecer a lei, era obedecer a instrução que Deus deu. O que Deus põe na minha e na sua mão não é só sustento, é uma prova de obediência, é um lembrete diário. Você precisa depender de mim, você precisa estar presente todos os dias na minha presença. Eu vi a história de um pastor que estava no meio de grandes pastores, e ele era um dos maiores pastores ali, no sentido de maior igreja. E aí
os 3 pastores conversando, e um disse: eu oro em torno de 3, 4 horas por dia. O outro disse: eu oro em torno de 5 horas por dia. Aí o que tinha a maior igreja disse: eu oro 5 minutos. E todo mundo ali ficou abismado, querendo entender: mas como assim? Você tem a maior igreja que Deus te deu grandes revelações, você tem sido usado por Deus, como assim? Ele falou: eu oro em 5 minutos, o tempo todo. Orai e vigiai em todo o tempo. Quem está entendendo? Relacionamento em todo o tempo, é orando em todo o tempo, orar em todo o tempo, sem cessar, buscar, entender. Deus não dá a provisão nem antes nem depois, Ele dá no momento certo. Espera que vem no momento certo. O maná caía diariamente, nem antes e nem depois, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Ele vai entregar no momento certo. Ele criou um ritmo, Ele criou uma cultura, e Ele, de certa forma, obrigava o povo a esperar o tempo certo. O que Deus estava fazendo? Alinhando o coração. É o tempo certo. Eu quero ver com aquilo que eu estou mandando se você está sendo fiel, porque eu tenho a provisão para você, e no tempo certo eu vou mandar aquilo que você precisa. Eu quero ver como você está se posicionando, como está o seu coração. Eu quero alinhar o seu coração, e no tempo certo, nem um minuto antes, nem um minuto depois, eu enviarei aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Ansiedade e descontrole não muda o ritmo daquilo que Deus vai fazer. O que precisa é acreditarmos no que Deus tem e continuarmos saindo para pegar a provisão daquilo que Deus já proveu. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Quantas portas eu bati? Quantos caminhos eu percorri? Quantos caminhos você percorreu? Quantas portas você bateu? Quanta ansiedade já tentou tomar conta do seu coração? Quanta ajuda você já pediu para alguém, para algum familiar? Quanto suor do seu rosto já saiu para que as coisas acontecessem? Quantos cursos você já fez? Quantas coisas você está fazendo ao longo do caminho? Quantas coisas, e parece que nada acontece? Não! Deus estava alinhando o seu coração para esse tempo. Fica tranquilo, continua saindo, porque a provisão está chegando. A provisão está chegando. Quando a gente aprende a confiar em Deus, meu amigo, nós descobrimos que esperar no tempo dele é melhor do que esperar no nosso tempo, na nossa vontade. Você precisa descobrir e saber que o tempo dele é melhor do que o seu. Às vezes você está querendo coisa fora do tempo. A maior provisão é o próprio Deus. É isso que ele estava ensinando ali no deserto. A maior provisão sou eu. Vocês estão esperando maná, vocês estão esperando a comida, vocês estão esperando a terra prometida, vocês querem entrar, vocês não querem passar no deserto, mas vocês precisam entender o que eu quero te ensinar, que a maior provisão sou eu. Deus é a maior provisão que você pode receber. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Por quê? Porque Ele virá.